E vamos falar do Santos Grandão, que está se preparando para o grande jogo desta quinta-feira contra a Desportiva Ferroviária. Apenas um amistoso onde o Kleber Gauchinho vai começar a testar o novo Santos para o restante da temporada de 2025. A gente fala novo Santos porque eu acredito que o Santos vai vir diferente dentro de campo neste restante de temporada. É o que eu estou esperando. Mas primeiro aqui eu quero falar do sub-20, dos meninos do sub-20 do Santos, que se complicaram dentro do Campeonato Brasileiro sub-20. O Santos, que jogou na tarde desta terça-feira contra o Red Bull Bragantino, lá no estádio Espanha, depois de sair perdendo de 1-0, acabou empatando o jogo 1-1 com o gol do Luca Meireles e quase que virou no finalzinho do jogo. Se não fosse talvez o kick da bola ter subido um pouquinho mais para o Bernardo ter aproveitado a chance que ele teve, acabou o Santos ficando mesmo no 1-1. Além dessa chance do Bernardo, que foi quase ali na entrada da pequena área, ou já na pequena área acabou chutando por cima, acredito que ali para o Bernardo ali foi mais talvez a bola, aquele kick que a bola deu ali e enganou um pouquinho para ele acertar o chute. E aí aquela história também que eu digo do jogador cabecear de olho aberto. O Cauã Pereira, no finalzinho também teve uma chance boa de cabeça, mas é aquela história. Às vezes parece que fecha o olho na hora de cabecear e joga na mão do goleiro. Foi uma boa chance, mas os meninos se complicaram sim dentro do Campeonato Brasileiro. Acredito que com esse empate, muito difícil o Santos conseguir uma vaga entre os 8. O Santos que jogou com o Rodrigo Falcão, o Matheus Felipe, depois o Lene, o João Alencar, o João Ananias e o Pedro Ian, o Cauã, depois o Cauã Pereira, o Kenai, o Lucas Jaime, depois o Cauã Pierre, o Pepe Firmino, depois o Bernardo, o Padula, depois o Rodrigo César, o Luca Meireles, depois o Luca Meireles e o Alejandro Villarreal, e depois entrou o Robinho Júnior. O treinador, o Maurício Copertino. Foi um jogo bem interessante, um jogo até bem disputado entre os dois. Eu vi uma boa parte, depois do gol do Luca Meireles, aos 24 minutos, eu acabei vendo o jogo, o restante do jogo. Eu estava ali meio ligado no celular e acabei vendo esse restante do jogo. O Santos teve até praticamente duas boas chances mesmo de virar o jogo, mas acabou na infelicidade dos jogadores do Santos ou na infelicidade do Bernardo e talvez um pouco de preparo melhor para o Cauã Pereira cabecear a bola para o gol. Então, aí o Santos acabou perdendo essas duas grandes chances. O Santos que agora continua em 12º lugar, com 22 pontos agora, mas é muito difícil. O América, que está em oitavo com 24 pontos, ainda vai jogar ainda tem jogo. O Vasco, que está na frente do Santos, vai jogar com o Cuiabá, o Cruzeiro vai jogar com o Fluminense também está na frente do Santos, o Botafogo também na frente do Santos vai jogar com o Flamengo, e aí o América, que tem 24 pontos, o Fluminense, que tem 23 pontos, o Vasco, que está em décimo ali com 23 pontos, o Botafogo em 11º com 22 pontos e o Santos, que já jogou com 22 pontos ganhos. Então, muito difícil para o Santos agora. O Santos que vai enfrentar agora o Atlético Paranaense no CT Rei Pelé na próxima, me parece que é na terça-feira ou na quarta-feira, dia 16/7, o Santos enfrenta o Atlético Paranaense lá no CT Rei Pelé, às 15 horas. E o último jogo do Santos contra o Internacional, dia 23/7, lá na morada dos Quero-Queros. E quer dizer, ficou muito difícil para os meninos do Santos. É aquilo que às vezes eu venho falando. O Santos começou muito bem o campeonato. O Santos começou o campeonato assim, que dava aquela sensação que o Santos ia voar no
no Sub-20. Começou com a vitória contra o Botafogo, empate lá contra o Atlético Mineiro, depois venceu o São Paulo, depois empatou com o Palmeiras e dava a impressão que o Santos ia caminhar firme no Campeonato Brasileiro. Depois teve a derrota para o Fluminense, teve a derrota para o Cruzeiro também, dentro do CT Rei Pelé ali, quase uma atrás da outra, e acabou se complicando, e aí ficou muito difícil, e continua difícil agora. Eu acredito que o Santos praticamente não tem mais chance de continuar no Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar aí, quem sabe. Futebol a gente vê de tudo, de tudo. Quem sabe aí pode ver mais um aí, quem sabe. Mas é muito difícil. Agora, lembrando que amanhã, às 15 horas, vamos ter também o Santos contra o Fluminense. Esse daí é pelo Sub-17. O jogo acontece lá na Ibrachina Arena. Por exemplo, eu acredito que eu vou assistir. Não devo ter nada para fazer nesse horário, porque amanhã é um feriadinho e a gente vai dar aquela sossegada um pouco. Quer dizer, dá para mim assistir. O jogo acontece às 15 horas. O Santos, que é o quarto colocado, com 16 pontos. Lembrando que o Palmeiras é o líder com 19 pontos ganhos. O Santos está bem aí no Sub-17, muito bem o Santos. E falando também do Sub-17, a seleção brasileira Sub-17, que foi convocada pelo treinador, o técnico Dudu Patetucci. Patetucci, é isso mesmo. É o que estava escrito lá. Acho que eu vi essa matéria no GE, acho que é matéria da Ana Canhedo. E o Santos tem 3 Sub-17 nessa seleção convocado. O goleiro Arthur do Vale, o meio-campo Vinícius Rocha e o atacante Davi Nogueira. Jogadores que estão aí direto aí se destacando aí no Sub-17 do Santos. Eu gosto muito do Sub-17 do Santos. Gosto mesmo de ver e vai ser uma oportunidade para mim amanhã poder acompanhar Santos e Fluminense e torcer muito para o Santos. E o Grêmio, engraçadinho o Grêmio, fez proposta para levar o Robinho Júnior. Olha, só voltando a falar do Sub-20, o gol do Lucas Meireles foi uma pintura, porque ele recebeu a bola, tocou para o Robinho Júnior no meio do zagueiro do Bragantino. O Robinho Júnior conseguiu um passe que é só o jogador diferenciado que faz aquela jogada. Porque qualquer outro jogador ali, ele ia dar um bico pro gol, tentar chutar, fechar o olho e chutar pro gol. Mas a bola que o Robinho Júnior tocou de novo pro Lucas Meireles é um espetáculo, é uma coisa de quem sabe o que é jogar futebol. E o Robinho Júnior fez isso daí, porque ele, no meio da zagueirada do Bragantino, ele achou de novo o Lucas Meireles, que só de corpo, a jogada de corpo, ele tirou do zagueiro e acabou fazendo um bonito gol para o Santos. Uma pena que o Santos não conseguiu virar o jogo. Mas foi uma jogada espetacular também dos dois, mas principalmente do Robinho Júnior, por ele de novo devolver aquele passe para o Lucas Meireles, como foi devolvido. Na colher, assim. Tocou e levou com a mão. Chuta! Que coisa legal. Mas o Grêmio, engraçadinho, fez proposta para o Robinho Júnior, ou tentou levar o Robinho Júnior lá para a arena do Grêmio, lá para o Olímpico, ou lá para aquele lado lá do Rio Grande do Sul. Não, mas o Santos parece que agora já correu para dar como ali, uma ajeitada para renovar o contrato do Robinho Júnior até 2030. Tá certo, sim, o Santos tem que segurar esse menino, porque ele é muito interessante, é muito legal de ver ele jogar, é legal de ver o Robinho Júnior jogar. Lembra muito o pai dele, que era um espetáculo também que encheu os olhos dos torcedores do Santos, e tomara que venha agora o Robinho Júnior para fazer tudo isso que ele está fazendo. É só como eu já disse aqui num vídeo aqui, vamos com calma, porque eu vejo muitos que falam que por que não põe o Robinho Júnior? Por que não põe? Não vai dar chance. Tem que dar, mas tem que saber aproveitar, porque a torcida do Santos, uma parte da torcida do Santos, está muito afiadinha quando coloca os meninos para jogar e começam a fazer as picuinhas dos garotos, começando a encontrar um defeito aqui, um defeito ali, quando às vezes tem que encontrar as qualidades, mas parece que tem muitos que não vê o que é qualidade, só vê o que é defeito, e aí começam a falar, e aí começam a atrapalhar os meninos. Então tem que ir com muita calma, principalmente como é o Robinho Júnior, menino, que a gente sabe que ainda precisa um pouquinho mais de preparo físico,
Então o Santos tem que ir com muita calma. É claro que às vezes um pouquinho aqui, um pouquinho ali se impondo, não faz mal a ninguém. Mas quem sabe aí para o ano que vem, o Robinho Júnior já vai ser uma peça muito importante para o Santos e dar muitas alegrias para os torcedores do Santos, é o que nós esperamos, porque é um jogador muito interessante. Então o Santos não pode bobear, não. O Santos tem que começar sim, já pensar em segurar o Robinho Júnior o quanto puder mais, porque vai ser muito interessante para o Santos. Portanto, Robinho Júnior, o Santos pode renovar com ele ali, ou estender o contrato dele ali até 2030. Ele que ainda é um garoto ainda de 17 anos, é muito menino ainda. Outra coisa também que eu vi, parece que foi no UOL, o João Paulo, que me parece que quer agora sair do Santos, ele vê as chances dele muito pouco para ele ser titular ali do Santos, porque o Brasão está pegando muito, e eu acredito que também para o João Paulo vai ser um pouquinho mais difícil para ele conseguir agora jogar no Santos, talvez ele vai ficar ali na reserva. O João Paulo, que tem 30 anos, tem 30 anos, João Paulo subiu em 2014 e tem 237 jogos para o Santos. O João Paulo ficou muito manchado no Santos ali com o rebaixamento do Santos. Ficou muito ruim para o João Paulo e depois teve aquela partida contra o Palmeiras na final do campeonato, que eu acredito que o João Paulo dormiu muito no ponto naquela bola, como para muitos falam que foi falha do Felipe Jonathan. Eu até concordo também, mas eu acredito que ali faltou leitura para o João Paulo, porque ele sabia que o Felipe Jonathan não ia chegar naquela bola. E o João Paulo tem que ter antecipado um pouquinho antes naquele lance, e ele dormiu muito no ponto, e aí aconteceu tudo aquilo lá que todos os santistas já sabem. O que mais nós temos de interessante do Santos aí? O Robinho Júnior que vai renovar. E o Ian? Será que o Santos vai deixar o Ian sair sem uma renovação de contrato? Cadê o Ian? Disse que estava tudo acertado, mas não está assinado. Que negócio é esse? Eu queria entender isso daí. Está tudo acertado, mas não está assinado. Quando que vai assinar o contrato do Ian? Vai deixar esse menino sair? Eu que venho sempre falando que para mim é um jogador interessantíssimo naquele meio campo do Sub-20 do Santos, que foi no Sub-17, e agora poderia ser tendo chance no Santos grandão, e até agora o Ian está sem assinar esse contrato. Cadê? Não vai assinar, Santos? Vai deixar o menino sair de graça? Será que é mais um menino da Vila que nós vamos ver brilhar em outro clube, com outra camisa? Aí não dá, aí fica difícil. Você pega o garotinho lá de baixo, vem tratando, quando chega na hora de usar, aí os outros que desfrutam e nós fica aqui chupando o dedo, aí fica muito difícil. Fica muito difícil. E a CBF também, que hoje divulgou lá os confrontos do feminino da terceira fase da Copa do Brasil, jogo único, empatou, é pênalti, e o Santos vai enfrentar o Ameriquinha Mineiro lá em América. Portanto, vamos torcer aí que as meninas possam sim avançar de fase aí e vencer o jogo, de repente já na corrida, sem negócio de pênaltis, para dar muita emoção para os torcedores do Santos, porque ultimamente é emoção direta. Meu Deus do céu. Talvez não. Está previsto esse jogo para o dia 6 de agosto. Portanto, vamos torcer aí que as meninas possam aí avançar de fase e, de repente, aí dar um pouquinho de alegria para os torcedores do Santos. É isso aí. É o nosso Santos. Vou reforçar aqui de novo, amanhã às 15 horas, Santos e Fluminense, Sub-17, pode ligar lá a TV, lá na Santos TV, e você não vai se arrepender. Vai ver um bom jogo dos garotinhos do Sub-17. Como eu sempre falo aqui no canal, essa categoria é a nata para quem gosta de ver o futebol dos meninos. E para aqueles olheiros, para aqueles que estão ali tomando conta da garotada, esse Sub-17, esse daí é da onde começa a sair o caldo grosso. Você tem que prestar muita atenção. Às vezes tem alguns que vai para o Sub-20 que de repente não é tão interessante. E às vezes você tem que tomar muito cuidado com isso daí,
porque às vezes ele sai do sub-17 para o sub-20, ele às vezes vai só tirar espaço de um outro garoto que poderia estar no sub-20. É claro que no sub-20 do Santos, a gente fala sub-20, mas tem muitos ali. Quem que tem 20 anos ali? Eu acredito que quase ninguém, ou 2, 3 ali, deve ter já se aproximando dos 20 anos, porque a maioria tem meninos até 17 anos jogando lá. Seca a boca para a gente falar do Santos, né? Mas é bom a gente falar do Santos. É muito interessante. E o Fluminense? Eu achei que o Coxinha ia ser campeão do mundo. Mas o Coxinha vai viver só com óleo na coxinha mesmo, passando óleo na coxinha. Porque, infelizmente para a torcida do Fluminense, infelizmente para aqueles que secaram o Fluminense perdeu para o Chelsea de 2-0. Olha, eu vou ser bem justo aqui no canal, eu não vou mentir, porque a gente já vinha falando isso daí. Eu vinha torcendo sim que o futebol brasileiro avançasse o quanto pudesse aí na Copa do Mundo aí, que seria muito interessante para o futebol brasileiro. Acredito que o futebol brasileiro está muito esquecido. Esses caras lá fora, eles se acham muito grandão e acham que os brasileiros é muito pequenininho. Portanto, eu estava assim, torcendo que os caras avançassem o quanto pudesse. Agora, a hora que chegasse ali numa final, aí o coração ia falar alto, aí eu já não tenho certeza se eu já ia estar torcendo mais para o futebol brasileiro. Mas eu tenho certeza que assim mesmo o Fluminense fez um bom trabalho, representou bem o Brasil, chegou entre os quatro, quer dizer, chegou entre os 4 melhores ali que se apresentaram dentro do campeonato, e para mim ficou já de bom tamanho o trabalho do Fluminense, representando o futebol brasileiro. Eu só espero que daqui 4 anos, quem sabe, que é o Santos que esteja lá. Mas aí avança até a final. Mas aí, como eu disse para um palmeirense hoje, pega aquela uma de novo, aquela orelhudinha, e carrega assim, porque eu falei para ele, eu falei assim, e aí, vocês trouxeram a tacinha? Cuidado, não deixa ela cair não, porque se ela cair, mancha, mas ele nem sabe o que é isso, ele não sabe o que é uma taça mundial. Mas como se diz ali, tudo na base da felicidade, tudo na base da alegria. Viva o futebol brasileiro! Viva a nação santista, que estamos precisando de levantar mais um troféu. Poderia ser esse ano, quem sabe? A gente sabe que é impossível, mas dentro do futebol nada é impossível. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.